Senhor, pelo bem que nos fizeste, damos graças, ó Senhor, pela vida em harmonia, tendo fé no Salvador, pelas bênçãos cada dia, damos graças, ó Senhor, pelas bênçãos cada dia, damos graças, ó Senhor. Pela graça e esperança de um eterno lar de amor, que é por Cristo nossa herança, damos graças, ó Senhor, que é por Cristo nossa herança, damos graças, ó Senhor. Boa noite, irmãos. É a nossa alegria em Cristo Jesus, mais uma vez poder estar aqui nesta comunhão à distância, sim, mas partilhando não só o louvor, a adoração, mas também a palavra. Hoje, 10 de maio de 2020, estamos sem dúvida alegres, porque é Dia das Mamães. Pensando um pouco sobre a mamãe, a gente pode pensar a coragem das mamães. É um livro escrito por Clifford Lewis. Ele colocou uma frase que impacta, né? Não importa a mamãe, ela sempre tem coragem em tudo aquilo que implementa. Uma boa mãe é a pessoa mais corajosa na terra. Ela esquece o seu próprio bem-estar. Quando os seus filhos estão em perigo físico, perigo em vida espiritual, ela sacrificará a sua própria vida, se necessário for, pelos seus filhos. É preciso coragem para lutar nas batalhas da vida que a mamãe combate. Então, queremos desejar mais uma vez um feliz Dia das Mamães, as mamães da Igreja Batista da Fé, as mamães pelo mundo afora, e nós aqui observando a palavra em 1 Pedro 5,10. O versículo bíblico diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Quando essa palavra que Deus coloca diante de nós é lida, meditada, sem dúvida, os pontos chaves é a graça de Cristo e o seu poder para nos levar à eternidade. Vamos orar? Ó Senhor, Tu tens colocado pelo mundo afora esta verdade revelada, para que o ser humano, ouvindo-a, possa ter a oportunidade de abrir o seu coração para passar a viver no dia a dia, para tantas realizações pessoais, familiares e tantas outras, não mais só na sua dependência, mas sim na dependência de Cristo Jesus, teu Filho amado.
onde tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito operam no coração do ser humano, para que este não viva mais apenas com as perspectivas deste tempo que em breve termina, mas sim viva este tempo com a esperança na eternidade. E por isso nós te louvamos e agradecemos. Abençoa a tua palavra para o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta de 1 Pedro, ela, na verdade, no seu todo, fala dos cuidados necessários para o viver em Cristo Jesus. E quando a gente para e pensa um pouco em cuidados, nós podemos, olhando aí alguns versículos de 1 Pedro, nesse caso aqui 1 Pedro 4:1, onde a palavra diz: assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. O que a palavra quer fazer com que eu e você compreendamos? Que Ele sempre está pronto para nos animar por meio de Cristo Jesus. Então, sofrimentos todos nós temos, mas também temos as oportunidades que Deus nos dá de alcançar vitórias. Mas quando os sofrimentos se apresentam, a palavra traz para nós todo um entendimento, não só do cuidado que Deus tem conosco, mas também nos mostra quem somos, o que somos. O livro de Romanos, capítulo 6, capítulo 8, traz todo um descritivo falando do pecado do ser humano. Então, quais são as questões que o apóstolo Pedro nos exorta? Acima de tudo, que nós não nos deixemos ser dominados pelas nossas vontades ou pelos desejos da carne, ou uma palavra difícil, concupiscências, né? Por quê? Porque o pecado nos afasta do nosso Criador. Você vai perguntar, pastor, e esse afastamento, como é que ele acontece? Romanos 5,12. Porque o pecado nos leva à morte. Morte física. Esse verso 12 diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E esse pecado, então, não só gera a morte física, assim como a espiritual. E aqui traz o que podemos chamar uma consequência que não tem solução do ponto de vista humano, é a morte espiritual, porque a morte espiritual nos separa de Deus. Quem é Deus? Deus é santo, por natureza. Por ser santo, Ele não tolera o pecado, ou não tolera as nossas escolhas, quando essas escolhas são feitas sem uma orientação da palavra. Então, o pecado gera morte física, mas gera morte espiritual. Agora, a morte espiritual é que nos coloca das duas uma. Nesta vida, sim, separados de Deus, mas tem a sua solução em Cristo, para nos achegarmos a Ele. Mas se morrermos sem Cristo, então nós estamos colocados para a morte eterna. Fisicamente todos morrem, mas estar morto espiritualmente é o afastamento eterno de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, versos 13 a 15,
A palavra diz assim: a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Os versículos 3 e 4 do capítulo 4 de 1 Pedro, que é a carta onde está o nosso versículo lido lá na nossa introdução, ele traz um detalhamento do que é pecado. Então eu e você não temos por onde querer dizer que não conhecemos ou não sabemos. Quais são os desejos, quais são as vontades do coração humano ao viver sem a orientação de Deus? E esses desejos, essas vontades geram sofrimentos. Então aí versos 3 e 4 do capítulo 4 de 1 Pedro dizem assim: vocês viviam na imoralidade. Vou repetir o início. Vocês viviam nas bebedeiras, vocês viviam nas orgias, vocês viviam na embriaguez, vocês viviam na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. A versão mais antiga, que tem um português que dificulta um pouco o entendimento, mas da mesma forma coloca ênfase naquilo que efetivamente desagrada a Deus. Diz: porque é bastante que, no tempo passado da vida, ou seja, antes de conhecer a Cristo, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, andando em concupiscências, andando em bebedices, andando em glutonarias e abomináveis idolatrias. E aí o versículo dá aquela ênfase do que as pessoas ao redor de nós vão dizer, né? Acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Talvez pessoas próximas, talvez amigos, talvez vizinhos. Então, nesse sentido, esse versículo que nós lemos em 1 Pedro 5,10, onde ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, traz 4 afirmativas realizadas por ele para a honra e glória do seu nome. Ele mesmo vos haverá de. Então é o Deus de toda graça, Deus paciente, Deus que sempre nos dá uma oportunidade para nos reerguermos em Cristo Jesus. A primeira coisa é que ele nos reabilita. Alguém pode se perguntar em que situações eu preciso de reabilitação. Nessa situação de pecador, precisamos ser reabilitados por Cristo. E o texto de 1 Pedro 1, 16, 17 coloca para nós: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. É o apóstolo Paulo falando. Para que em mim, o principal ou o pior dos pecadores, se evidenciasse Jesus Cristo. E aí a palavra maravilhosamente diz: quem é Cristo? A sua completa longanimidade. Mas a partir dessa graça longânima de Deus, qual é o propósito? O versículo diz: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então é isso que Cristo faz em mim, em você, em qualquer pessoa, de uma condição de estar caído, nos reabilita. Mas ele não só reabilita, o versículo diz que ele nos confirma, ele nos garante, podemos dizer assim. Você sabe de cor João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente pode parar para refletir um pouco aqui, no sentido de que Deus quer o bem dos seus filhos, das suas filhas. E para isso o Senhor Jesus, nos seus ensinos, ele diz que quer oferecer vida em abundância. Qual é o fundamento para a vida em abundância? O fundamento é Cristo. Posso buscar um fundamento em algo que não seja Jesus Cristo? Sim. Mas o buscar algo que não seja o cristianismo diante do sofrimento, alguém diz que isso seria masoquismo e não cristianismo. Então essa confirmação é algo que Deus nos oferece em Cristo. Ele nos abençoa. Ele nos dá a esperança. Então esse confirmar para esse viver vem dele. E um outro aspecto que ele nos revela em Cristo é que ele também fortalece. Esse fortalecimento é para a vida pessoal, para a vida social, mesmo num mundo onde determinadas condições trazem desesperança. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então veja que esse fortalecimento também vem do dia a dia, da prática de vida, onde a gente precisa de um norte para tomar suas decisões. E o versículo bíblico coloca diante de nós que nós temos também, da parte dele, nessa graça, o Deus de toda a graça, algo que nos alicerça. Isaías 43, 25 explica de que maneira esse alicerçar ocorre. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então Deus nunca nega o perdão àqueles que confessam os pecados, aqueles que apresentam os detalhamentos daquilo que está sendo complicado no dia a dia. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que para vencer os sofrimentos, a palavra nos orienta. Enquanto salvos por Cristo, precisamos orar. Precisamos compreender também que isso vai passar. É um tempo de dificuldade, é um tempo de dor. Qual é a marca do cristão? O amor. O amor a Deus, o amor uns aos outros, o amor para consigo. E é esse amor que possibilita que tenhamos comunhão, não só com Deus, mas também com outras pessoas, com os santos da igreja. E um ao outro vamos nos fortalecendo. Todos nós temos habilidades, temos capacidades para exercer o serviço a Deus e o serviço a outros. Então, à medida que descobrimos essas nossas capacitações,
nossos talentos, nossos dons, nós vamos nos aperceber da necessidade da igreja do Senhor. E para servir a Deus enquanto igreja do Senhor, vamos procurar identificar esses dons. É por isso então que esse texto que diz: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar." Eu não sei por que lutas você está passando, você está enfrentando, mas se lembre, a graça de Deus está diante de mim e de você dia a dia. Graça que nos ajuda, que nos fortalece. Confie em Deus. Vamos orar. Senhor, Tu és soberano, porque mesmo não merecendo, o Senhor colocou diante da humanidade a Tua misericórdia, a Tua graça. Algo que não merecemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz, Tu nos ofereces, então, uma maneira pela qual nós sejamos fortalecidos nesta vida, uma maneira pela qual nós encontremos em Ti, se preciso, um reabilitar-se, um estar certo, um estar confirmado, um estar fortalecido e cada vez mais alicerçado em Ti, para que o mundo conheça Cristo por meio das nossas vidas. Ainda falhas, imperfeitas, mas que pela palavra nós somos cada vez mais apresentados de uma maneira que o nosso pensar, aquilo que falamos, aquilo que sentimos, aquilo que vivemos dia a dia, vivemos olhando para Cristo. E por isso nós Te louvamos, ó Pai. Agradecidos, porque de uma condição de pecadores sem esperança, nós somos redimidos, a Tua redenção vem a nós por meio de Cristo, Sua morte e Sua ressurreição. E que esperança maravilhosa saber que Tu podes nos ajudar a, enquanto estivermos aqui, enquanto Tu não vieres buscar a Tua igreja, prosseguir, mostrando ao mundo a nossa compaixão, o Teu perdão que vem a nós e o perdão que nós precisamos dar a outros. Não importa o que tenha acontecido, o Senhor nos capacita a amar também. Isso traz paz, isso traz alegria. Os relacionamentos entre pais e filhos, de uma forma especial hoje, mamãe e filhos. Quantas dificuldades, quantas decepções de um lado e de outro. Mas quando nos colocamos diante de Ti, todas essas coisas são trabalhadas pelas orações e pela palavra. E isso resulta, então, em paciência, em esperança. Na verdade, primeiro a experiência e depois a esperança. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada
salvação, pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador.